Eu sou Licínio Lima, venho de Portugal, da Universidade do Minho, para participar nos trabalhos da Confiteia Brasil +6, após ter estado aqui na Confiteia de 2009, nessa altura em Belém do Pará. Bem, Licínio, muito prazer em poder conversar. Eu sou leitora de seus textos, conheço por colegas que já estiveram lá e, enfim, a nossa trajetória se encontra justamente nas confinteias, né? Então, eu gostaria, a partir da sua fala, principalmente de ontem e do que a gente tem discutido, que é uma questão que me instiga sempre como investigadora, a perspectiva que você trouxe da educação permanente como sinônimo da educação continuada, né? Eu gostaria que você pudesse explorar um pouco isso e eu vou me permitir te colocar algumas questões nessa perspectiva, ok? Com efeito, eu ontem procurei defender a perspectiva de que, historicamente, o conceito de educação permanente que foi desenvolvido quer pela Unesco, quer pelo Conselho da Europa, sobretudo a partir da década de 1960, é o mesmo conceito de educação ao longo da vida, apenas traduzido linguisticamente de formas distintas, uma vez que, pela via do inglês, esta ideia de que nós nos educamos desde que nascemos até que morremos, é uma ideia que, repito, em língua inglesa, foi traduzida pelo conceito de lifelong education. Ora, o mesmo conceito, a mesma ideia, a mesma visão, foi traduzida à época nas línguas latinas, e isso é confirmável pelo português, pelo espanhol, pelo francês, pelo italiano, por educação permanente. Portanto, são, de facto, dois termos para um mesmo conceito, para uma mesma ideia. E a ideia é de que os sistemas educativos modernos devem ser dotados de um princípio orientador, e esse princípio orientador é um princípio que transcende a educação escolar. É um princípio que, aliás, tinha sido observado ao longo dos séculos por vários filósofos, ainda no século XVIII, um filósofo francês chamado Helvétius, que tinha chamado a atenção exatamente para esta constatação simples, ao alcance de toda a gente, de que nós nos educamos desde que nascemos até que morremos. Enfim, os ingleses utilizam mesmo a perspectiva, a designação do berço até à tumba, ou do berço até à sepultura. E, portanto, é dentro deste conceito mais amplo que integra necessariamente a educação na família, a educação nos grupos primários e secundários, a educação de infância, a educação básica, o ensino médio, a educação superior, a educação de que se hoje chama sénior ou da terceira idade, mas também todas as formas de educação não formal e informal fora das instituições, que nós localizamos também a educação de jovens e adultos. E, portanto, eu diria que ela é um princípio orientador de todo o sistema educativo, que tem implicações na educação de jovens e adultos, embora seja mais amplo que a própria educação de jovens e adultos. Então, Licínio, aqui entre nós, bom, você acompanhou a Confiteia 2009, a sexta, nós trabalhamos muito com uma perspectiva brasileira no movimento social que se estabeleceu com os fóruns de EJA desde a quinta Confiteia, precedendo. Naquele momento, com um tensionamento muito grande com os governos, porque a educação de jovens e adultos não tinha um espaço destacado na política. Tivemos de enfrentar o lançamento do Alfabetização Solidária, quando a discussão era outra, e os fóruns ganharam um poder de deslocamento daquele lugar e de tensionamento das políticas, que foi muito bem recebido com a chegada do governo Lula
que culminou com todo esse movimento que precedeu a Confinteia. E uma das discussões, né, e bom, isso para dizer que, na verdade, esse movimento da Confinteia, ele tem uma característica brasileira nessa organização, na forma como a gente fez essa conferência, que me parece que se distingue bastante do que a Europa concebe como educação de adultos e como movimento de participação. E nesse sentido é que me causa um certo incômodo quando a gente trabalha com o conceito de educação permanente similar ao de educação ao longo da vida. Pelo seguinte, né? E aí eu justifico. Como você bem disse ontem, a educação permanente vem lá da década de 70, do momento tecnicismo, etc. e tal. Ali, a educação para. Né? Entre nós, no Brasil, a educação que se faz precedendo a Sexta Confinteia e veio se fazendo a partir de um movimento de políticas sociais que tem a nossa Constituição de 88 como marco, ele vem como um movimento de conquista de direito. Então, toda a minha reflexão em torno dessa questão é que, para nós, a educação para todos os sujeitos e a educação ao longo da vida, ela se coloca no marco não mais de educação para, mas de educação como direito, ponto. Porque eu não tenho que qualificar para que ela serve, mas porque ela é a educação que faz com que cada indivíduo vá em busca do seu processo civilizador, da sua formação humana como sujeito de direito. Então, nesse sentido, entre nós, esses dois conceitos têm uma inflexão muito forte nesse período que afasta uma e outra conferência e ganha um sentido muito particular e, evidentemente, um sentido político muito importante para nós. Porque se antes nós tivemos sempre a reboque do capital, e ainda continuamos, mas afirmar a educação como direito sem ser a serviço de uma educação para, estruturalmente e ideologicamente importante para que a gente consiga reafirmar um direito a populações tão interditadas. Então, isso tem sido, né, uma disputa muito forte de concepções entre nós, não é todo mundo que pensa dessa maneira, mas eu tenho defendido essa perspectiva exatamente por uma necessidade de reafirmar o direito, porque a cada momento nós estamos vendo que é um passo para frente, dois para trás nas políticas, né, em todos os campos, sejam nas táticas que nós praticamos na vida cotidiana dos nossos trabalhos, seja nas estratégias políticas que as propostas de governo vêm oferecendo. Então... Veja bem, eu concordo com a análise que faz, mas creio que é uma injustiça atribuir ao conceito de educação permanente essa carga tecnocrática ou de preparação para. Na verdade, o problema dos conceitos com que nós trabalhamos ao longo dos últimos 50 ou 60 anos é o problema das suas apropriações, não é? Das suas recepções regionais, locais, etc. Porque, veja, o próprio Paulo Freire trabalha pelo conceito de educação permanente. Definem que educação permanente é algo que é permanente porque não corresponde a nenhum projeto político ou económico de tipo pragmático, mas corresponde a uma vocação humana que é a vocação para ser mais. Freire justifica que a educação é e tem que ser e deve ser permanente no sentido em que os seres humanos são inacabados, são inconclusos. Se são inacabados e inconclusos, a educação nunca está completa. Quer dizer, nós sabemos-nos inconclusos e ao sabermos incompletos, inconclusos, nós precisamos de prosseguir todo esse processo de educação. Por exemplo, pela via crítica, até sindicalista e relativamente radical do italiano Ettore Gelpi, ou Gelpi, como se queira dizer, nós vamos encontrar o quê? Exatamente este debate.
Uma educação permanente ao longo da vida pode ser funcional ao trabalho, à economia capitalista, não é? Ao controlo das subjetividades, ou pode ser um projeto emancipatório. Tudo depende da orientação que se dá ao projeto. E, portanto, por exemplo, para estes autores, a educação popular de adultos, que tem uma forte tradição na América Latina, não é, ao contrário do que se diz, um paradigma ou uma perspectiva exclusiva da América Latina, porque no século XIX, na Europa, a educação popular era pujante, e mesmo no início do século XX. Da Alemanha à Inglaterra, aquilo a que se chama liberal adult education, a educação liberal, que não quer, liberal neste sentido quer dizer a educação pela educação, exatamente não a educação pragmática, ligada, enfim, às competências apenas para o mercado de trabalho, era algo que era pujante na Europa e que ainda hoje prende a tradição, por exemplo, dos países nórdicos. Com a Suécia, por exemplo, os países nórdicos têm o conceito de Folkbildning. Folkbildning é exatamente a educação popular. Estas concepções de educação popular, nos diferentes países, regiões do mundo, são absolutamente compatíveis com uma concepção democrática, emancipatória, avançada de educação permanente. Veja, dou o exemplo de Portugal. Portugal tem passado por políticas de educação de adultos de características tecnocráticas, em alguns casos, com silêncios e ausências mais ou menos sistemáticos, e nós acabamos, o ano passado, de recuperar um movimento que criamos no início dos anos de 1980, que era a Associação Portuguesa para a Cultura e a Educação Permanente. Nós entendemos hoje em Portugal que defender uma educação de adultos num quadro mais global, democrático, é exatamente recuperar o conceito de educação permanente. Os nossos amigos e colegas espanhóis vão na mesma orientação e na mesma direção. Quer dizer, entendem que a educação de adultos tem uma especificidade, a educação popular de adultos tem uma história, uma especificidade, mas que convém não separar, não cindir a educação de adultos do sistema educativo e numa concepção mais ampla de educação, e ela poderia ser a educação permanente ou a educação ao longo da vida. Já temos maiores dúvidas relativamente ao conceito de aprendizagem ao longo da vida. E porquê é que nós não utilizamos o conceito de aprendizagem ao longo da vida? Porque esse conceito é um conceito muito ligado à individualização do processo de aprendizagem. A aprendizagem começa por ser um dever individual, algo que é construído pelo próprio indivíduo, algo que perde a carga normativa de valores, política, axiológica do conceito de educação, algo que de certa forma naturaliza. E então a aprendizagem é algo que nós realizamos e devemos realizar hoje, de acordo com as grandes organizações internacionais, especialmente para o mundo do trabalho, tendo em vista a empregabilidade, o empreendedorismo, tendo em vista, portanto, um conjunto de dimensões que, sendo relevantes, acabam tomando conta do projeto de educação de jovens e adultos em apenas uma de suas dimensões, a dimensão mais pragmática. A dimensão que, por exemplo, esquece que a educação para a cidadania democrática, para a democracia política e social e cultural, para a participação ativa é tão ou mais importante, eu diria é mais importante ainda, do que a educação para o mercado de trabalho ou a educação para a competitividade económica. Portanto, eu creio que nós estamos de acordo que, de certa forma, estes problemas de ordem conceptual sempre existiram. Hoje há, de certa forma, um momento de um certo sincretismo, e por isso eu creio que vale a pena discutir os conceitos. Vale a pena refletir sobre os conceitos, não necessariamente para chegarmos a um acordo, mas para procurarmos ver as diferenças. Eu creio que, frequentemente, nós estamos de acordo com os conceitos, simplesmente estranhamos os significantes, as expressões e as palavras que revestem esses conceitos. Eu creio que não vale a pena cair em discussões nominalistas, desde que nós concordemos com o âmago, o sentido central, o significado central dos conceitos. E eu aí penso que não estamos
de acordo, até porque eu conheço bem, digamos, a produção brasileira, não é, nesta área, e creio que encontramos aí uma grande possibilidade de concordância. Bem, e eu acho que aí, para concluir, a gente podia ouvir você um pouco sobre o que é que você imagina, quer dizer, qual é o balanço que você faz do ponto de vista, pelo menos, de onde você está mais perto, da Europa, do que são esses 6 anos passados da Confinteia. Quer dizer, o que é que nós podemos apontar como sendo relevante no movimento que fizemos nesses 6 anos em direção a caminhar para uma educação de adultos mais robusta, mais consistente? Em termos europeus, eu não sou muito otimista. Quer dizer, na verdade, é difícil imaginar o nosso campo sem, periodicamente, a cada 10 ou 12 anos, uma Confiteia. E é difícil imaginar o nosso campo sem as contribuições da Unesco. Dito isto, a Confiteia tem um conjunto de princípios ambivalentes e contraditórios do meu ponto de vista. E também é verdade, do meu ponto de vista, que a própria Unesco está, neste momento, debatendo-se com contradições, tensões, que são muito relevantes. Eu penso que a Unesco é ainda a única ou a última das grandes organizações internacionais que não abdicou absolutamente de algumas agendas democráticas e emancipatórias relativamente à educação de adultos, mas é importante dizê-lo que a Unesco, do meu ponto de vista, tem vindo a abrir cada vez mais espaço e terreno às agendas tecnocráticas e economicistas nos últimos anos. E, portanto, se a Unesco, no futuro próximo, se aproximar cada vez mais do discurso da OCDE, ou da União Europeia, ou do Banco Mundial relativamente à educação de adultos, eu diria, lamentavelmente, se isso acontecesse, que nós não precisaremos mais da Unesco, nem precisaremos mais das reuniões internacionais da Confiteia. E, portanto, é claro que estas grandes declarações da Confiteia e o marco da ação de Belém de 2009 são inspiradores, mesmo com as suas contradições, e tudo ou quase tudo depende da recepção que cada governo de cada Estado-membro faz, de certa forma, a apropriação política que faz desses trabalhos. E aí, quer falando em Portugal especificamente, quer da Europa, eu diria que a Unesco perde terreno, não é? É cada vez menos central na Europa, porque, de certa forma, as grandes organizações, quer a União Europeia, como, digamos, nível supranacional de definição de políticas, quer especificamente dentro da União Europeia o CEDFOP, que trata das questões da educação e formação profissional, vocacional, quer a OCDE, são realmente muito mais influentes. E, portanto, eu diria que grande parte das políticas dos países europeus tende a ser mais influenciada, mais marcada pelo discurso e pela agenda da União Europeia e da OCDE, que é uma espécie de superego, digamos, da União Europeia relativamente a muitas agendas educativas. E uma certa negação até das questões fundamentais da escolarização hoje diante da migração. Absolutamente de acordo. Do que propriamente da Unesco. E, portanto, o que eu vejo, para resumir, é uma cada vez maior influência da agenda da economia competitiva no mercado internacional, a ideia de que a educação é um instrumento, essa ideia da educação e, portanto, a educação pela educação, a substantividade educativa, os valores da educação como humanização dos seres humanos, eles vão sendo retirados da agenda, quando muito eles integram a declaração de princípios no preâmbulo, na introdução dos documentos, mas depois perdem-se completamente. E depois passamos aos factos, passamos ao que interessa. Na verdade, o que interessa é uma educação funcional à economia competitiva, ao trabalho, à empregabilidade, ao empreendedorismo, à inovação. E nós sabemos que esses aspectos têm a sua importância, mas são aspectos que não vão ao fundo da questão, são aspectos que, de certa forma, convidam
os adultos a adaptarem-se funcionalmente, isomorficamente, ao mundo que está, com todas as suas contradições. E, portanto, desse ponto de vista, perde-se a capacidade transformativa que a educação de adultos, a educação popular, teve e sempre pensamos que vai ter, do ponto de vista crítico. E, portanto, há aqui uma tensão entre adaptação por um lado, transformação por outro. Do meu ponto de vista, a agenda da transformação, da mudança social, da emancipação, está perdendo terreno para uma agenda pragmática, economicista, adaptativa, tipicamente funcionalista, que quer, de certa forma, mais ou menos cirurgicamente, adaptar e melhorar o sistema, instrumentalizando a educação e a formação, quando parece que nós temos é que educar a crise, como eu dizia ontem, isto é, ter uma educação que seja capaz de afetar, alterar as estruturas sociais, não é? As dimensões da democracia ou da falta de democracia, não é? E a educação tem, desse ponto de vista, um contributo extremamente importante, extremamente relevante. Enfim, não quero terminar com uma perspectiva absolutamente pessimista. Diria que não está fácil. Na Europa não está fácil. Creio, em todo caso, que também na Europa encontramos movimentos, não com a pujança dos movimentos sociais do Brasil e mesmo dos fóruns EJA, que de certa forma são a emergência do movimento social importante do Brasil, mas encontramos organizações e movimentos sociais que vão lutando, vão debatendo, e nos diversos países, quer dizer, dos países nórdicos, passando pela Escócia, passando pela Alemanha, passando por Portugal, pela Espanha, quer dizer, não há movimentos sociais muito fortes, eu diria, muito articulados, não há, sobretudo, movimentos a nível europeu. Esse caminho tem que ser feito, e quando for feito vai dar uma força muito maior à interlocução de movimentos sociais europeus com a União Europeia. Esse salto é um salto importantíssimo e, portanto, eu creio que há esperança. Se não houver esperança não há educação, sabemos isso de Freire e de outros grandes autores, mas que, enfim, é preciso fazer esse caminho. Sim, e efetivamente a gente também levar em conta que os movimentos sociais, eles têm uma capacidade de operação no tempo e no espaço. E, logicamente, eles também refluem em determinados momentos que me parece que entre nós mesmos os fóruns tiveram esse refluxo nesse momento em que as políticas eram mais favoráveis. Certo. E agora, no momento de grande tensão, é difícil, às vezes, você rearticular com a urgência que se tem as forças para que a formação política de quem veio vindo em substituição aos novos, porque eles não são eternos, não são permanentes, se faz num tempo que às vezes a gente não tem para conseguir as rápidas mudanças necessárias. Licínio, eu agradeço muito a sua presença aqui, de estarmos juntos hoje, e espero que nós possamos ser bem vistos no nosso portal dos fóruns EJA. Muito obrigado, prazer foi meu.